Nós vamos discorrer agora e vamos fazer as perguntas para a fonoaudióloga Márcia, para que ela possa responder as dúvidas de telespectadoras, tudo bem? Boa tarde, Mafalda, tudo em ordem. Tudo jóia. Falar desse mal que comete tanta gente, poucas pessoas às vezes acabam descobrindo ou sabendo, é um prazer. Eu acho que é uma questão de alertar a população que isso existe e tem tratamento, tem diagnóstico e tem tratamento. A primeira pergunta é a seguinte: quando me deito, a cama roda. Quando levanto bruscamente, sinto muita tontura. Isto é vertigem? Exatamente. Tem tratamento? O que é isso? A vertigem é a sensação rotatória de que ou as coisas se movem ou o indivíduo está se movendo. Isso é a definição da vertigem. Essa pergunta é uma pergunta bem típica de uma doença chamada vertigem posicional paroxística benigna, um palavrão, mas de maligno não tem nada. O que é isso? Para a gente ter certeza se é isso mesmo ou não, é importante passar por um médico otorrino ou por um médico neurologista, fazer um exame autoneurológico completo, que é o exame da vertigem, chamado vectoeletromistagmografia. Pela queixa, parece-me ser a VPPB. O que é isso? Dentro do labirinto, nós temos então 3 canais semicirculares que fazem parte desse labirinto, que fica dentro da orelha interna, dos 2 lados. O que mantém o nosso equilíbrio são 3 sistemas básicos. É o ouvido, ou seja, o labirinto, a visão e a propriocepção. O que é isso? Mesmo de olho fechado, eu sei onde está meu nariz. Então, o que acontece? Se eu estou caminhando e eu dou um escorregão, lá para o lado direito, por exemplo, o meu labirinto do lado direito vai falar para o meu cérebro: opa, eu estou caindo. Automaticamente, a minha visão vai tentar corrigir o último ponto em que eu olhei, e aí vou ter uma extensão de pernas e braços para poder corrigir a minha postura. Então, por isso que é labirinto, visão mais propriocepção. Quando o nosso labirinto não está funcionando adequadamente, estes outros 2 sistemas vão tentar compensar um desses labirintos, ou os 2, que não estão funcionando legal. Na vertigem posicional paroxística benigna acontece o seguinte: dentro dessa estrutura chamada labirinto, existe uma estrutura dentro dele chamada utrículo, o qual ficam alguns cristais de carbonato de cálcio. Então, quando nós estamos no elevador, mesmo de olhos fechados, você sabe se o elevador está subindo ou está descendo, porque você tem essa pressão e aí o labirinto informa o seu cérebro que você está subindo ou descendo, ou indo para um lado ou para o outro. O que muitas vezes acontece é que esses cristais de carbonato de cálcio, chamados de otólitos, eles se deslocam e vão parar em um destes canais semicirculares, que são meia-lua, são 3. O mais comum no canal posterior, mas também pode estar no canal anterior e no canal lateral. Então, o que acontece? A cada vez que a pessoa movimenta rapidamente a cabeça ou o corpo, ela tem uma sensação de rotação que dura a questão de minutos. Se ela esperar ficar quietinha, logo passa a vertigem. Porém, toda vez que ela atinge essa mesma posição, ela tem essa vertigem. Isso a gente diagnostica através de um exame, uma manobra diagnóstica chamada Brand-Deroff, colocando uma máscara. Lá dentro tem uma câmera infravermelha e é pelo movimento dos olhos da pessoa que a gente consegue então verificar. Em primeiro lugar, se esses cristais de carbonato de cálcio estão fora do lugar, e em segundo lugar, aonde exatamente eles estão. Se for comprovado este tipo de vertigem, o tratamento basicamente são com manobras para reposicionar esses cristais no lugar. E você faz essas manobras? Normalmente é feito ou por um médico ou por um fonoaudiólogo habilitado em otoneurologia. Eu faço essas manobras. E o resultado? O resultado é excelente, porque uma vez que a gente reposiciona, a queixa é sanada. Na grande maioria das vezes, em mais ou menos 80%, 85%, nós conseguimos reposicionar esses cristais em uma única manobra, né? Mas há alguns casos mais rebeldes, porque tem todo um tratamento assim, pós-manobra, né? Algumas recomendações que a gente passa, isso vai influenciar. Então, na literatura, e eu mesmo já tive também um caso de fazer até 8 manobras, mas é o mais raro. Na maioria das vezes, com 1 ou 2 manobras, a gente reposiciona esses cristais e aí a queixa é sanada. E uma outra pergunta de uma outra telespectadora, a idade dela é de 50 anos, e ela diz o seguinte, que toda vez quando ela estaciona o carro está parado, freio de mão puxado, o carro está engatado, está parado.
e quando ela desce do carro tem a sensação de que o carro está andando. Isso é vertigem? Isso não é a vertigem, isso é a tontura, né? Porque não é, então assim, todo mundo imagina que vertigem sempre tem que ser rotatória, aquela coisa que a pessoa passa mal, vomita, nem sempre ela é assim. Então isso é a tontura, que é a sensação de instabilidade, mas que não é rotatório. Pode ser por problema vestibular, ou seja, problema que envolve o labirinto. Para a gente saber é só fazendo os testes mesmo e fazendo o exame mais específico. Mas existe uma vestibulopatia, né, uma alteração do labirinto, que é justamente a pessoa refere isso. Parece que eu estou pisando em nuvens, cabeça pesada, sensação de cabeça oca, não é uma coisa que roda, mas eu tenho uma náusea ou essa sensação de que as coisas continuam em movimento. Isso chama-se oscilopsia, a sensação de que as coisas estão assim, meio que se movendo, não está rodando, mas está movendo. Isso pode ser uma alteração labiríntica, uma alteração do labirinto também. Como é o caso dela, apesar do carro estar parado, ela tem a sensação de que as coisas continuam em movimento, né? Então, existe o exame que vai detectar o que é. Isso, se a alteração é ou não no labirinto. Aí o que está causando essa alteração, aí a gente tem que ter uma equipe multiprofissional, né? Com o otorrino, com o neuro, às vezes até mesmo o fisioterapeuta, o ortopedista, o endócrino, para poder ver o que está levando a essa disfunção do labirinto. Então, assim, hoje sabe-se que problemas hormonais, mulheres na menopausa, né, até mesmo adolescentes que estão com picos hormonais muito instáveis, pode levar a uma disfunção do labirinto também. Né, existe daí uma alteração, porque essa alteração do metabolismo altera também o metabolismo dentro do labirinto, que leva a essa sensação de ou tontura ou vertigem. E no caso de não precisar fazer a manobra, o tratamento é medicamentoso, aí é o neurologista ou o otorrino que vai cuidar? Isso, essas manobras já é muito importante, elas são assim maravilhosas, parecem mágicas, mas ela só funciona quando os cristais estão fora do lugar. Se não for este o caso dessa senhora, por exemplo, do carro, provavelmente não é VPPB o caso dela. Então aí a gente fecha direitinho o diagnóstico, verifica se o problema é realmente labiríntico e aí pode-se entrar com uma medicação de início para tirá-la da crise ou para a gente conseguir regularizar um pouco melhor esse labirinto. E existem algumas outras técnicas que são bastante interessantes também. A dieta alimentar é muito importante, cortar a cafeína, cortar o açúcar, porque eles também alteram o metabolismo do labirinto, e a reabilitação vestibular. Então a gente tem que reorganizar esse labirinto para que ele mande informações sensoriais corretas para o cérebro poder entender o que está acontecendo. Porque se meu labirinto, por exemplo, do lado direito não está funcionando, então o lado esquerdo está funcionando, o esquerdo não funciona. A hora que eu viro para o lado direito, o que acontece? O esquerdo vai tentar compensar aquele labirinto que não está funcionando direito e eu tenho tendência a desequilíbrio. Então a gente tem que tentar compensar isso. É por meio de compensação, através da visão, principalmente, que é um órgão bastante importante no equilíbrio, e através da propriocepção. Exercícios de marchar com o olho aberto, olho fechado. Né? Tem pessoas que você pede para marchar com o olho aberto, vai bem. Fecha o olho, ela vai virando. Né? Forma uma estrela. Isso também indica uma alteração do labirinto, para aquele lado que ela está rodando. Então são feitos vários testes. São feitos vários testes. E o paciente pode ir direto no consultório do fonoaudiólogo fazer esse exame sem passar pelo médico? A partir do momento que ele sente que ele está tendo esse sintoma? O correto, o ideal é passar pelo médico. Por quê? Às vezes pode ter uma rolha de cera e aí tem que fazer a remoção e a gente não pode realizar o exame com a rolha. Às vezes pode ser outro problema que não seja vestibular, que não seja do labirinto, né? Então, o ideal é passar por um médico otorrino ou um médico neurologista. Na grande maioria dos casos, é o médico otorrino que trata, porque 85% desses sintomas, ele é periférico, ele não é central. Mas o neurologista também tem capacidade para estar tratando desses casos. E aí, no caso, o médico vai solicitar o exame para a gente confirmar se essa alteração é realmente do labirinto ou não. Então a gente confirma, é do labirinto? Sim. Se for, qual é o lado? É de um lado? É dos dois lados? Esse labirinto está funcionando pouco ou ele está funcionando demais? Porque pode ter o contrário. E se ele é periférico ou se ele é central.
Né? Então, no caso de, por exemplo, lesões cerebelares, né? O cerebelo que é o órgão também responsável pelo equilíbrio, às vezes a pessoa tem uma alteração do cerebelo, aí é mais neurologista. Então, não é vestibular, ele é central. Então, tudo isso é importante. E aí o médico está acompanhando junto com o fonoaudiólogo, tanto o fonoaudiólogo que fez o diagnóstico e fez o exame, quanto o fonoaudiólogo que está tratando, realizando a reabilitação vestibular com esse paciente. Eu tenho uma paciente que, por causa o antihipertensivo dela, ela desencadeou uma crise. Era um antihipertensivo que eles, infelizmente, distribuem nos postos de saúde, e esse antihipertensivo, ele não regulariza a pressão, ele dá uma hipofunção. Então, a queixa dela era assim, ela tem uma vestibulopatia, estava bem, e de repente piorou, mas piorou, assim, do dia para a noite. Aí vamos investigar o que está acontecendo. Então, a queixa principal dela era assim, eu vou levantar, a hora que levanto, ela perde o equilíbrio. Aí fomos investigar com o neurologista dela, trocamos a medicação o medicamento da hipertensão dela, ela sanou aquela queixa. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Obrigada, você vai ganhar um filé à moda da casa, do restaurante Cozinha da Elma. Chiquérrimo. E leva o seu Copacol. Muito obrigada. Da casa. Muito para obrigada. preparar lá em casa, você pode escolher. Ok?